A gente vai continuar falando sobre... Eu acho que dá para a gente até comparar essa situação, porque a gente vai falar agora de um jogador que teve uma mudança na trajetória e no investimento feito nele lá atrás, que acho que ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. A gente continua falando da nossa região, a gente vai falar do Guarani, porque o Bugre vai receber uma grana muito boa nos próximos dias, por causa de uma venda que está aí sendo negociada, está prestes a acontecer nos próximos dias. Roberto, eu sei que você fez cálculos, eu sei que você ficou ali trabalhando em cima disso. Explica para o torcedor do Guarani a coisa fantástica que é essa negociação, que lá atrás ninguém imaginava que poderia resultar em algo assim. O que vai acontecer e o quanto vai cair nos cofres. Vai cair nos cofres. O que vai acontecer a partir disso a gente não sabe, mas explica o que está acontecendo com o Guarani. É isso aí, acontece que o volante Richard Rios, que hoje está no Palmeiras, ele já fechou o acordo para ser transferido para o Benfica de Portugal. E o Guarani vai se dar bem com essa transferência, vai encher os cofres do Guarani, né? A venda dele feita pelo Palmeiras para o Benfica vai encher os cofres do Guarani, isso porque ele foi negociado ali por um montante de 30 milhões de euros fixos, o que dá cerca de 194 milhões de reais na cotação atual da moeda. Acontece que o Guarani tem o direito a receber aproximadamente 13% dos direitos econômicos do volante, o que seria em torno de 26 milhões de reais do valor total ali da venda dele. E ainda tem mais uma parte, que é o mecanismo de solidariedade da FIFA, que é um mecanismo criado para compensar financeiramente clubes que formam atletas. Esse percentual varia de 0,3% a 5%, seguindo ali algumas normas um pouco complicadas da FIFA nesse caso. Esse valor do Rios, então, é um bruto, já que ainda tem que se levar em conta os descontos de taxas de transferências internacionais e comissões. A forma como o time vai receber o dinheiro também depende de como o negócio foi fechado entre o Palmeiras e o Benfica, se foi à vista, se foi um pagamento à vista aí desses milhõezinhos de euros, né? Ou se foi parcelado. Mas para quem acha que o Bugre vai atrás de novos jogadores, talvez não seja desse jeito. Isso porque o dinheiro deve ser usado para reduzir as dívidas do Guarani. Então, com esse montante, o Richard Rios se tornou indiretamente a maior venda da história do Guarani. Quando ele foi transferido para o Palmeiras tinha pago cerca de 6 milhões de reais por 60% do passe do jogador, isso lá em 2023. Depois, em janeiro de 2024, o Palmeiras pagou mais 1,5 milhão por outros 10% do passe do Richard Rios. Agora, Ana, esse passe, aí a gente vê uma aula de investimento e estratégia do mercado que o Palmeiras deu em todo mundo, porque o passe do Richard Rios valorizou em 3.000%. Por isso que ele foi negociado primeiramente a 6 milhões e agora o Palmeiras vai receber quase 200 milhões de reais com essa transferência dele. O Richard Rios, só dando um histórico dele aqui, ele começou como jogador de futsal e chamou a atenção do Flamengo. Ele jogou no time sub-20 do Flamengo em 2019 e também participou de alguns jogos do profissional entre 2020 e 2021. Em agosto de 2022, ele foi emprestado para um time lá do México, o Mazatlán, onde ele fez só 6 partidas. E depois ele foi transferido sem custos para o Guarani. Pelo Bugre, ele jogou 20 jogos e fez 3 gols, sendo que 2 deles foram nas 11 partidas que o Guarani disputou no Paulistão de 2023. E foi justamente nesse Paulistão que o Abel Ferreira viu um potencial no Richard Rios, começou a encher o saco da Leila, que a gente sabe que o Abel ele fica em cima da Leila o tempo inteiro. Reforça, a gente precisa de reforços, precisa de um jogador dessa área, precisa de um atacante, de um volante. Numa dessa, quem se deu bem foi o Richard Rios, que foi para o Palmeiras, se valorizou aí em 3.000% e agora está praticamente de malas prontas para ir jogar no futebol português. E o Guarani nessa
garantiu uma bolada aí que vai dar um respiro nessas dívidas. Eles vão usar provavelmente o dinheiro da transferência do Richard Rios para dar uma diminuída no montante das dívidas, mas fato é que o Guarani se deu muito bem com essa valorização do passe do jogador e vai ganhar uma grana, uma boa grana com essa transferência dele para Portugal. Acho que ninguém imaginaria um número tão absurdo como esse. Pessoal que gosta de fazer investimento aí, no que você investe que você tem 3.000% de retorno em 2 anos, tá? 2 anos e meio. Foi depois do Paulistão de 2023, né, que o Rios foi pro Palmeiras, eu não vou lembrar a época também. Lembro dessa fase chata do Abel, de chorar lá, aí precisa, deu certo. Mal sabia ele que ele resolveu o problema do Palmeiras dentro de campo. E até financeiramente. Impressionante. Esse valor aí, acho que não existe algo parecido, né? Que a gente vá ver tão cedo de novo. Eu acredito, pelo menos não aqui na região. Isso que o Richard Rios, depois ele se tornou um dos principais jogadores do Palmeiras. É claro que a torcida do Palmeiras andou pegando um pouco no pé dele, mas ele sempre foi um jogador decisivo, um jogador importante dentro de campo, apesar das encrencas e das polêmicas, era um jogador que sempre estava em campo, sempre ajudando os companheiros e sempre foi uma boa opção para o Abel. Não à toa, o Abel quis que ele fosse para o Palmeiras. Se ele não tivesse enxergado esse potencial, ele teria continuado no Guarani, talvez ido para outro time, mas ele deu pelo potencial dele, vamos falar assim, ele deu essa sorte grande aí de ser pescado pelo Abel, de ser visto pelo Abel, e claro que a Leila gostou da ideia, comprou a ideia do Abel, levou ele para o Palmeiras e daí esse é o resultado. Uma supervalorização dele, uma supervalorização do passe, que deu certo também para o Guarani, enfim, então mais uma ajudinha de custo para o Guarani para arcar com essas despesas. A gente sabe que principalmente os times do interior têm muita dificuldade com questão de dívidas, de tempos passados, enfim. Essa é a parte triste da coisa, mas a parte interessante é justamente essa valorização do Richard Rios e essa grana aí, esse montante que o Guarani vai receber por essa transação. Imagine só a gente poder falar que o nosso salário aumentou em 3.000% em 2 anos e meio, que delícia. Tá certo que nessa área é toda uma questão de investimento, mas ninguém imaginou que o choro de Abel, e como é que a torcida do Palmeiras chama a Leila? Mãe Leila, a mamãe, essa compra da mamãe ia resultar nessa valorização toda. Enfim, sorte do Guarani que vai conseguir aproveitar um pouquinho disso ainda.